A sua performance cada vez custa mais caro? Exatamente. Cada vez você precisa de mais horas, cada vez você precisa se esforçar um pouquinho mais, cada vez está um pouquinho mais difícil de você alcançar um pico de performance, é porque você não está recuperando. É. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Podcast Aware, o podcast que cultiva a inteligência consciente. Eu sou o João Gabriel. E eu sou a Mônica Moreira. E Mônica, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje, João, é Eu me sinto exausta. Você está exausto, João? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu me sinto exausto. Eu também me sinto exausto muitas vezes, Mônica, só que cada vez é um motivo diferente, uma forma diferente. Essa coisa da exaustão, ela é bem complexa, né? O que você pode me dizer? Eu confesso para você que eu me sinto exausta de informações. Eu acredito que a minha exaustão é digital. Exaustão digital. Exato. E é uma... Eu já confessei, gente, que eu devo sofrer de FOMO. Sabe o que é FOMO? FOMO. São aquelas pessoas que não podem ficar sem informação. Então, estão o tempo todo querendo participar de lives, de ler o livro, de saber da palestra, de estudar, né? De participar de um novo curso, de assistir pessoas que têm conteúdos que agregam, né? E eu tenho que me controlar, porque isso me causa uma exaustão digital. Eu me sinto, nesse momento, exausta digitalmente. E eu tenho buscado recursos para equilibrar isso, para encontrar esse equilíbrio. É muito engraçado, né? A exaustão, ela pode acontecer de várias formas. E eu lembrei agora de uma situação de quando eu era criança, pequenininho, minha mãe disse que eu não gostava de dormir. É mesmo? Eu tinha dificuldade, ela tinha dificuldade de me colocar para dormir, e eu causava exaustão a ela e ao meu pai, né? Mas é muito interessante que ali, quando criança, eu não queria dormir. Que coisa. Queria continuar ativo, né? Queria continuar interagindo, queria continuar acordado, desperto ali, fazendo as coisas. Isso gerava exaustão a eles, mas também gerava alguma exaustão, provavelmente, em mim, né? Se a gente for pensar lá no ciclo da energia, né? Você deveria estar no pico da energia, lá na performance, E aí, e não caía, e né? aí eu não dormia, mas também não ficava numa boa. Chorava, né? Ficava chorando a madrugada toda, sempre queria alguma coisa para me agradar, né? Então, meu pai conta que tinha que descer comigo, dar uma volta de carro, Olha. me levar na guarita do porteiro para interagir. Então, eu sempre queria alguma coisa a mais para ficar acordado. Então, é um exemplo de exaustão, Na infância, né? né? Diferente, né? E é interessante porque com tudo que a gente viveu nos últimos anos, né? Por conta dessa pandemia, muitos pais podem ter sofrido essa exaustão com os seus filhos, né? Restrito, com espaço restrito, né? No condomínio que eu moro, eu ouvi vários relatos de que as crianças não tinham espaço. Sim. E o apartamento não tem um espaço tão amplo para isso, né? Mas se a gente fizer uma relação com o que você falou do seu caso, né? De sempre querer mais, essa criança que eu fui queria mais. Queria mais interação, queria continuar acordado, só que aí a exaustão se enquadra, mas nem sempre exaustão dá sono. Exatamente. E aí, como é possível uma pessoa estar exausta e não dormir? Porque essa exaustão que você está falando é ela que está no pico da performance, né? Do ânimo, do entusiasmo, do estar empolgado, né? Você fica assim de vez em quando? Eu fico. E tem vezes que E aí você eu tá estou assistindo querendo dormir. Alguma coisa, um podcast. A cabeça quer dormir. O meu corpo quer dormir, mas minha cabeça quer ler. Continuar Quer ler. lendo. Eu tô lendo o livro e aí eu fico assim, meio sonolenta. Mas eu quero muito ler aquele livro porque tá num capítulo. Ou quero assistir um filme e aí eu fico brigando entre o meu corpo e a minha cabeça, porque o meu corpo realmente já tá pedindo, pare, a minha cabeça não, quer continuar. Porque é mais fácil pra gente reconhecer o cansaço, o esgotamento, quando a gente tá fazendo algo que a gente não gosta. E é um cansaço, esse esgotamento, ele é dolorido, né? Eu diria, arriscaria dizer que é um esgotamento que dá tristeza, né? Que leva a gente pra tristeza, pra apatia,
Mas é mais fácil a gente perceber, ó, cansei, não quero mais fazer isso aqui. Só que aí também tem situações que a gente se obriga a continuar fazendo algo mesmo cansado. A gente se coloca muito nesse papel, né? E é pior quando é algo que a gente não gosta, né? Não tem jeito, tem que fazer, não é? Você tem que fazer. Tem que e aí fazer. você vai. Não pode fazer uma pausa, não pode dormir e seguir, né? Não. Existem situações em que realmente a gente não tem como. A gente precisa socorrer alguém, precisa ir pro médico, e aí não tem muita saída. Mas a maioria delas dá pra gente reorganizar, não dá? E eu acho que com a rotina, com esse modelo de trabalho híbrido, né, muitas pessoas se pegam nisso, né? Que quando estão em home office tem que cuidar da casa, né? Tem que dividir o espaço lá, às vezes não tem 2 escritórios, né? E aí acaba o marido e a esposa tá trabalhando, os filhos estão chegando da escola, que agora eles estão no presencial, mas os filhos voltaram, né? A rotina voltou. E aí tem essa exaustão também de estar trabalhando e estar dentro de casa e tá tudo junto e misturado, né, João? Ô, Mônica, e assim, eu acho muito interessante que talvez a gente tenha mais habilidade de perceber e interagir com o nosso cansaço físico. Então, quando a gente faz uma atividade física, quando a gente tem um dia muito intenso fisicamente, a gente entende que precisa descansar o corpo e o sono vem e a gente respeita mais essa interação física. Agora, será que a gente consegue perceber o nosso cansaço mental? Na verdade, não, né, João? As pessoas tendem a dizer mais, associar o cansaço mental a uma tristeza, a um desânimo. Eu tô... Às vezes acaba realmente acontecendo que é uma falta de vitamina, não tem dormido muito bem, não tem tido um sono reparador, né? Mas nomear o meu cansaço mental é um pouco E difícil. Quando eu insisto em fazer as minhas atividades cognitivas, trabalhar, escrever um e-mail, participar de uma reunião, quando a minha mente está cansada, isso não é um problema? É lógico, porque cai muito a consciência, né? Baixo nível de consciência, você não tem tanta clareza do que você está fazendo, você está no automático, você só está respondendo, né? Você só está existindo. Você não tem mais consciência do que você quer, você só sabe que tem que entregar. E aí, a pessoa, acho que faz um compromisso com o relógio. Bom, de 10 às 11 eu tenho essa reunião, eu preciso só me atentar em tais pontos, né? Então, das 11 ao meio-dia, eu ainda posso olhar meu e-mail, e aí, às vezes, responde um e-mail, confirma uma reunião, sem nem estar consciente, e tá se levando, deixando, né, levar a semana, né? Tá meio Zeca Pagodinho, não deixa a vida me respeita ali levar. o limite do cansaço, e às vezes o descanso mental não requer uma noite de sono. Às vezes o descanso mental é desfocar daquela atividade, focar numa outra, gerar uma sensação positiva para depois você poder retomar. Você já experimentou algo do tipo? Então, eu um pouco antes da pandemia, lá no escritório, eu vivi essa situação. Eu ia né? contar Lembra? a história de uma amiga minha. Não, vou contar a história. Eu tava tendo muita insônia, né? E a gente estava com uns projetos muito desafiadores e muito importantes. Eu estava super empolgada e eu não conseguia dormir. E aí eu me recordo que eu cheguei no escritório, tinha mais uma pessoa lá com a gente, né? E eu cheguei, tava muito mal, né? Porque eu queria estar, mas eu não tinha dormido a noite inteira. Queria entregar, queria fazer a atividade que estava programada. E você tinha vindo com uma caixa de livros que ia fazer parte desse projeto, né? Que a gente estava Ou seja, montando. A animação por fazer... não deixou também você reconhecer o seu limite ali de cansaço. E eu tive uma crise de choro no escritório. E aí eu me recordo, eu acho que até você me sentou e falou, eu achei que eu estava entrando num quadro depressivo, porque eu não entendia por que eu não dormia e por que eu estava ali, mas na verdade eu estava com sono, eu estava cansada mentalmente, porque eu tinha pensado em muita coisa, tinha estruturado, estava querendo trazer coisas novas. E aí eu me lembro que você falou assim, toma um chá, vai para casa e dorme, mas você vai dormir. E eu lembro que eu vou sair do escritório, eram umas 4 horas, e aí essa pessoa me deu uma carona, e aí eu fui, e o meu corpo estava começando, porque eu estava tão pressionada, porque eu queria entregar, e eu queria estar lá junto com o escritório, junto com o João para finalizar, que eu não me permitia, eu falava, não, eu não posso que assim, todo mundo passa por isso, por que não?
E na verdade, e aí você falou, Mônica, você tá esgotada mentalmente, você precisa descansar. E aí eu fui pra casa, né, com essa pessoa, e aí ela ainda foi continuar a conversa, porque eu fiquei muito abalada por ter chorado lá. E aí eu lembro que eu voltei, segui todas as orientações, demorei pra dormir, mas eu lembro que eu acordei no outro dia, nossa, eu era outra pessoa. Um foguete. Ou seja, você precisava Nossa, descansar o corpo, descansar a mente e tal. Agora tem uma outra história, que eu achei que era essa que você ia contar, do filme. Ah, do filme, gente. Né? Não, essa Posso não contei. contar? Pode. Nessa situação, a gente tinha que entregar um projeto, tinha que entregar lá uma proposta de trabalho. Tava escrevendo. E a Mônica, ela gosta de escrever, jornalista, né? E ela gosta de escrever. Só que ela empacou, ela não conseguia escrever um ponto. E tava ficando estressada, ficando nervosa, uma tarde inteira sem conseguir escrever um parágrafo. E aí eu virei pra ela e falei, Mônica, para isso. Não, mas tem que entregar. Não, para isso, vamos fazer outra coisa. E coloquei um filme na TV pra ela assistir. Falei, olha, a gente vai assistir esse filme. Ela olhou pra mim e falou assim, como assim? Eu tô no trabalho, eu vou assistir um filme? Não, a gente vai assistir esse filme aqui. Qual que era? Não, não era um filme qualquer, gente. Era Karate Kid. Quantas horas tinha aquele filme? Quase 3 horas de filme, não é? Não, 3 horas não. Não, tinha 2 muito, horas. não, era mais tempo do que o normal aquele filme. Mas qual que era a intenção ali? Era tirar o foco dela daquele problema, daquela atividade que a mente dela estava cansada. Então ela tem a competência, ela sabe escrever, ela sabia do que estava escrevendo, mas não conseguia sair. Por quê? Por algum aspecto emocional, tensão de querer acertar. E aí eu obriguei ela a desfocar e a assistir o filme. No começo foi difícil você aceitar assistir o filme, né? Eu demorei acho que uns mais de 10 minutos, assim, inconformada e me sentindo incomodada. Como assim eu parei pra assistir um filme? Aí no meio do filme ela começa a ter insight. Ah, olha isso, olha aquilo tal. E depois você conseguiu escrever? Nossa, fluiu. E até eu nunca tinha assistido o filme, gente. E que filme maravilhoso, né? Quanta coisa. Eu tive uma aula ali naquele filme. O que era pra relaxar, é Mas óbvio, olha né? só uma coisa interessante, né? Nem sempre o esgotamento requer descanso. A gente acha, muitas vezes, que não pode recuperar o esgotamento porque não tem tempo para descansar. E muitas vezes a gente consegue alternar a atividade, continua ativo, continua produtivo, mas você descansa. Descansa uma área, uma forma, uma área do seu cérebro e ativa outra. É porque, na verdade, a gente foi treinado que se você está esgotado, você deita e dorme. A gente que é um bom treinado remédio, né? para isso. É um bom óbvio remédio, que mas não é o único. Mas às vezes tem muitos casos, né? E foi o meu. Não adianta dormir. Não era o dormir, não era esse. Eu tava dormindo. Eu acredito que tem gente que tá assistindo a gente que viu isso, que a gente tá dormindo. Como eu vou dormir no meio do meu dia? Eu não posso, né, não mãe? é. Não, eu não posso sair. É um momento ósseo, né? É buscar o ócio. Mas eu não posso dormir, mas será que eu posso usar ali 3 ou 4 minutos fazendo uma atividade diferente? Exatamente. Buscar, fazer aquela caminhada do café, né? Mudar o ar. E bater um papo rápido com um colega. Dar uma caminhada. Sempre, todo escritório tem aquele cara que conta piada, não tem? Tem. Aquele cara que conta piada, é só você colar lá na mesa dele que ele conta uma piada, não é? Uma dose de piada, vai ficar diferente. Olha aí, uma recomendação do João Gabriel, uma dose de piada pro dia. Alterna, né? E aí entra naquele movimento que agora, você fala. É lógico, né? A gente não tá falando aqui da pessoa se tornar uma pessoa dispersiva, onde ela não consegue se concentrar. A gente tá falando de, num momento de cansaço, de exaustão, ela saber perceber esse momento e ir buscar uma alternativa de recuperação. Dar pausas, né? Fazer as pausas. Que é incrível. A gente agenda a reunião, a gente agenda os compromissos, a gente agenda médico, a gente agenda tudo. Mas quem aqui, que estiver ouvindo a gente, agenda a pausa para eu pensar em nada. Mas como que eu vou agendar uma pausa se eu tô com tudo atrasado? Se eu tenho que fazer um monte de coisa, eu não posso parar. Verdade. Como que é isso? E aí é que tá o autorrespeito, se fortalecer, né? Porque você pedir para uma pessoa que está no estado de esgotamento
tão alto, né? Que não tá se reconhecendo, que tá tudo misturado. Como que ela vai parar e se permitir, né? Se permitir a ter um momento ósseo, a tomar um café num lugar diferente, a parar, a reservar um pouco de uns minutos antes de uma próxima reunião, virar. Eu tenho ouvido muito, João, com essa questão das pessoas que trabalham em home office, que é tanta tela, que ela esquece de beber água e de levantar. E ela esquece do horário do almoço. Então ela come super rápido, eu já ouvi isso. Nossa, é tanta reunião uma atrás da outra. Quando eu vi, já era 2 horas, eu não tinha almoçado e eu tava começando a sentir uma dor de cabeça. Eu via porque eu não tinha comido. E não tinha preparado nada, não tinha pedido nada. E aí comeu com uma tela fechada participando de uma reunião. E é muito louco, porque esse negócio do home office, muita gente prefere trabalhar em home office ou ter essa opção, né? Mas quebrou alguns limites que a gente tinha. Antes, como que era? A gente tinha que se locomover até o trabalho. Ali já é uma dinâmica que pode até ser estressante, porque a gente vai ter o trânsito e tal, mas é uma dinâmica específica. Aí você começa a trabalhar, é outro tipo de exigência cognitiva. Trabalha. Aí você para almoçar. E quando você estava no escritório, você parava para almoçar, tinha que se locomover até um local, exercitar de outra forma cognitivamente. Geralmente você ia conversando com os amigos, né? Ou ia encontrar alguém para almoçar. Tinha uma experiência diferente a cada dia, almoçando de repente num restaurante diferente. E aí depois voltava, tinha pausa pro café. Aí, quando a gente vai pro home office, fica tudo igual, né? Eu acordo no mesmo lugar que eu dormi e trabalho no mesmo lugar. E aí eu tomo café sentado na frente da tela, eu às vezes almoço na frente da tela. E não para. Mesmo espaço físico, né? E mesma relação, né? E até uma coisa que eu queria abordar aqui, eu acho importante, qual é o peso das emoções para gerar esse esgotamento ou para gerar a recuperação. A gente tem a mania de pensar só no quanto tempo o tempo influencia, né? Eu trabalhei 8 horas, estou cansado. Se eu trabalhar 4, eu não vou ficar. Eu trabalhei 5 dias na semana. E eu tô cansado, se eu trabalhar 3 eu não vou ficar. Necessariamente não está relacionado ao tempo de exposição ao trabalho, né? É o tempo cronológico, né? Isso, não é o tempo do relógio. A gente está falando de como eu estou me sentindo enquanto eu trabalho. Exatamente, porque qual é a qualidade, né? Se eu estiver me sentindo bem, sentindo uma emoção positiva, eu estou trabalhando e me recuperando mentalmente ao mesmo tempo. Porque a reação bioquímica que eu tenho no meu cérebro é positiva. Exatamente. Então, por que tem pessoas que conseguem trabalhar, às vezes, 12 horas e se sentir bem? Não se sentir esgotada? Porque o que ela está fazendo, para ela, é prazeroso. Exatamente. Ela está muito comprometida com a importância, né? Aquilo tem importância e valor para ela. Como que a gente vai dizer isso? Cada pessoa tem um sentimento. Então, o que pode dar prazer para uma pessoa pode causar medo. Vamos pegar o nosso caso? No seu começo, eu fazia palestra e sentia uma emoção positiva fazendo palestra. Quando você começou, como era? Eu ficava um pouco cansada. Era muito medo, né? Então, você já não falou aqui no episódio anterior? As primeiras eu tinha medo. E aí, o medo te deixava... A preparação disso tudo me cansava muito. Aí você fazia palestra e acabava o quê? Era uma adrenalina esgotada. Altíssima. Mas não era uma sensação ruim. Só que era uma sensação de ressaca. Porque a minha preparação exigia muito. Era tanto medo. E aí depois tinha uma explosão, né? E é uma alegria, então, eu ficava muito... Os depois sentimentos negativos da preparação, o medo que você tinha no começo, até engrenar na palestra, te desgastou. Desgastava. Né? E isso é claro por quê? Porque eu estava comprometida nesse momento com o meu medo de não dar certo. Sim. Né? E aí eu tive que recalcular essa rota aí, né? Rever, peraí. Não ficar pensando qual era a data, quantas horas eu tinha. Sim. Eu tinha que me reconectar com qual era o valor daquele momento para mim. Qual era o valor que eu ia ter com aquelas pessoas que eu possivelmente encontraria. Quando eu comecei a fazer esses acordos, aí eu comecei a me sentir melhor. Né? Mais disposta, tendo menos cansaço. Diante dessa atividade. Quantas vezes você falou pra mim assim, João, vai pra casa descansar?
Muitas vezes. E eu falava o que pra você? Não, eu ainda tenho que fazer mais coisas. E é interessante isso que você está trazendo, porque eu sempre trabalhei aos sábados, né? Nas empresas por onde eu passei, era comum, às vezes, aos sábados eu trabalhar. Já aconteceu de trabalhar aos domingos, né? E quando a gente começou com muitos treinamentos, muitas coisas, a gente teve que trabalhar sábados, domingos e feriados, né? Lembra uma vez que a gente ficou sexta, sábado, domingo Sem e o limite, feriado né? emenda? E ainda com chance de não conseguir. A gente não percebia as coisas, né? Porque o acordo que a gente estava comprometido era... Eu nunca parei para pensar isso, era inconsciente, mas era o envolvimento, o prazer daquela atividade. Então era um esgotamento relacionado a uma alegria. Mas o nosso esgotamento era físico, né? Era. Então a hora que você percebe que não tá funcionando bem a sua relação com alguma coisa, é porque você cansa a mente antes do corpo. A gente trabalhava, mas a gente estava cansado fisicamente. O corpo precisava descansar, doía a perna, né, as costas. Eu preciso dormir e descansar o meu corpo. Mas mentalmente a gente estava saudável. Não tinha essa exaustão mental. Por quê? Porque a emoção era positiva. Mas ainda assim eu chamo a atenção que pode acontecer de ter a exaustão mental pelo excesso, né? Que é o que eu relatei. Eu me sinto exausta digitalmente. Se você não dormir, se você não der um tempo com a leitura, você vai cansar também. Né? E aí, mesmo a emoção sendo positiva. Exato. Que é também o exemplo lá do que eu trouxe, criancinha, né? Exatamente. Criancinha queria lá mais diversão, mais experiências. E tava ficando exausto, porque aí fica chatinho, aí chora, mas não dorme. Você já viu criança lutando contra o sono? Fica enjoado. Insuportável. Fica chorando, enjoado e não quer parar de brincar e tá caindo, né? Isso é uma exaustão e a pessoa lutando contra a exaustão. Só que quando a gente insiste muito nesse movimento, adulto, a gente não fica igual a criança. Só que o nosso corpo vai aceitando. E aí você vai dormindo menos, descansando menos, fazendo menos coisas que te recuperam e aceitando mais esse nível de estresse elevado que a gente está chamando aqui de exaustão. Quando eu vejo uma situação dessa, eu costumo pensar qual é a sua conta emocional. Você tem depositado mais emoções saudáveis, né? Ou você tem sacado mais, né? Você tem retirado mais, porque o saque, o investimento errado aí nessa conta emocional, o prejuízo a longo prazo, ele é bem alto. E eu acho que um alerta para o pessoal que está ouvindo a gente, né, assistindo a gente, não considere normal se sentir exausto. Não é normal. Então a nossa mente ela é muito eficiente e a gente consegue trabalhar muitas horas por dia, ser eficiente e não se sentir exausto. Se você está se sentindo exausto, tem um movimento errado aí das suas emoções, do cenário onde você está exposto, que você precisa trabalhar. Né? Você precisa melhorar, você precisa tentar encontrar uma nova forma de interagir com tudo isso, porque trabalhar exausto, né, ou fazer qualquer atividade com essa exaustão leva à doença. E é uma doença silenciosa. Né? Que é o que caminha para o burnout, né? Que é a doença que hoje está dentro da medicina do trabalho, né? Quantos casos de afastamento. E eu acredito que esse é o saque que você vai indo, não vê, e os boletos estão vencendo e você não vê. Os boletos emocionais, que eu digo, você não pagou aquele boleto, né? Você foi só sacando e gastando e não viu, não, eu recupero, e uma hora vem a conta. E o problema, né, Mônica, que na maioria dos casos que eu conheço de burnout, não dá sinal, né? A pessoa, ela não percebe que ela tá entrando no burnout. Ela percebe quando... Porque ela acha tão normal a exaustão... Ficar uma semana, todos os dias exausto, que o dia que o corpo dela fala, não, chega, não dá mais, não dá aviso antes. Não. Né? Simplesmente ela manifesta problemas assim que não consegue trabalhar, não consegue levantar. E é muito de imediato. Assim, exato. Né? Por isso que é muito importante a questão do autoconhecimento. A gente roda e volta às vezes para esse ponto, porque
é o ponto de partida, né? Você reconhecer que existem muito aquelas coisas, não, eu tenho que acordar 5 horas da manhã, tomar banho gelado, fazer tal coisa, ler tantas páginas de livro. Gente, cada pessoa tem o seu funcionamento, né? Cada pessoa tem o seu tempo de dormir. Eu descobri que eu preciso de 8 horas de sono para eu ficar bem, acordar bem. Menos que isso, eu tenho muito sono durante o dia. Eu conheço pessoas que se dormir 4 horas de sono tá ótimo. E ainda tomou café à noite, dorme 4 horas, acorda bem. Mas nós não somos, cada um tem que respeitar a sua subjetividade e reconhecer para entender o que é a exaustão para você, o que é a exaustão para o outro. Fuja entender das essa regras, medida. Né? Não existe uma regra para todo mundo. Não é não tem nenhuma receita de bolo, mas precisa se reconhecer, peraí, isso aqui para mim já tá E passou tem o do lance ponto. do julgamento, né, Mônica? Que a pessoa, às vezes, ela passa do ponto dela e se submete a uma situação de estresse contínuo e de exaustão porque ela acha que o outro vai achar que ela não é capaz, né? Tem um julgamento ali. E tem que se tomar muito cuidado, principalmente porque às vezes as pessoas têm esse medo do julgamento, né? Às vezes as pessoas vão trocar com alguém e recebem uma fala mais ofensiva. E né? a gente também tem que tomar cuidado com o nosso julgamento. É. Porque a gente também deve julgar as pessoas, provavelmente, se a gente tem medo de ser julgado, né? Então, aquela pessoa não trabalha, ou aquela pessoa trabalha pouco. Mas o que é esse trabalha pouco ou trabalha muito, né? Qual que é a qualidade, Qual né? que é a qualidade? Qual é o resultado que ela Eu está acho que o melhor pensamento, ao invés desse julgamento, ou de se julgar, ou de se cobrar, eu posso ser mais eficiente? Eu posso ter mais qualidade no que eu faço? E o caminho que eu acredito para ter mais eficiência, para ter mais qualidade no seu dia, é um equilíbrio. O equilíbrio na sua saúde, nas suas emoções, o equilíbrio mental vai possibilitar que você tenha desempenho. Então, se eu não conseguir encontrar esse equilíbrio, a minha entrega vai ficar prejudicada. Não importa a forma que eu entrego. Se eu entrego em muitas horas, em poucas horas, com muita intensidade, com baixa intensidade, né? Exatamente, não adianta, que é o que você está falando, e aí eu estou visualizando aquele ciclo da energia, né? Não adianta você ter um pico alto de performance não, mas eu nunca me recupero, né? Eu estou sempre entre performance e sobrevivência. E não tenho a recuperação. Não, mas eu fico bem. Não, isso não está equilibrado. Né? E não adianta a gente, enquanto aqui especialista, dizer para você, não, olha, para você ser equilibrado é assim, não existe isso, gente. Se alguém estiver dando aí essa receita, desconfie e repense. Sinais, porque né? Não é. Tá acontecendo isso comigo? Será? Observe, a sua performance cada vez custa mais caro? Exatamente. Cada vez você precisa de mais horas, cada vez você precisa se esforçar um pouquinho mais. Cada vez está um pouquinho mais difícil de você alcançar um pico de performance, é porque você não está recuperando. E o que eu diria, assim, né? Eu acho que são alguns pilares que você tem que ter. O autoconhecimento, o planejamento, né? Porque o que acontece também, João, tem pessoas que entram nesse ritmo acelerado de trabalho porque a real é só uma, ela precisa pagar conta. Sim. Ela precisa de renda. Então, às vezes, ela assume 10 projetos de uma vez, às vezes ela assume muitas atividades de uma vez, por conta de um valor que ela precisa receber, ela precisa aumentar a renda dela. Mas quando você começa a ter um planejamento, a organizar, você encontra as suas horas de dormir, você faz os seus agendamentos de descanso. A gente não está falando só de hora de dormir, né? Como que eu descanso lazer, trabalhando? Como descanso E eu não tô falando de dar o golpe na empresa, não, né? De fingir que tá trabalhando. Não. Como que eu descanso trabalhando? A chave tá na emoção. Se eu conseguir encontrar uma emocionalidade positiva para aquela atividade que eu tô fazendo, eu vou conseguir me recuperar enquanto eu trabalho. E, João, mas o que você diria para aquela pessoa que ela tá vivendo uma emoção ruim, ela tá sofrendo, né? Ela não tá sabendo lidar com aquelas emoções, com o que ela tá sentindo? E ela não tem saída, ela tem que conviver com aquilo. O que uma pessoa que está nessa situação poderia encontrar de saída? Bom, eu diria primeiro, não aceite viver assim. Não é normal. Não é o que você deve esperar para sua vida. Primeiro, não aceite. Segundo,
acolha o que você está sentindo. Porque muitas vezes as pessoas vivem coisas que elas não gostam, passam por situações desagradáveis e não querem ter contato. Então, quando você acolhe o que você está sentindo, é desagradável, é ruim, não estou gostando, é o primeiro passo para a mudança. Porque hipótese 1, você pode encontrar uma nova forma de entender a situação e mudar a emoção. A situação continua a mesma, mas você entende de outro jeito. E aí tudo fica mais leve. Porque eu encontrei uma emoção diferente, eu consegui interpretar de uma forma diferente o cenário. Outra hipótese, você pode olhar e falar, não quero viver isso. Vou construir uma saída. Não tá bom agora, tá horrível, tá péssimo. Mas o que eu posso fazer para ser diferente? Arrumar outro trabalho? Mudar de cidade? O que eu posso fazer para ser diferente? Agora, quando eu aceito essa condição, né, de que tá tudo muito ruim e vai ser assim porque eu preciso, acabou tudo. Entendi. Agora, se eu não aceito e acolho o que eu tô sentindo, eu posso fazer alguma coisa. Isso que você falou é muito importante, né? E tá me remetendo a um livro que eu já vou contar já. O aceitar, ou seja, não é potencializar aquela coisa ruim, é aceitar, acolher, entender e olhar, peraí. Né? Porque quando a gente fala, você não tem que viver isso, não aceita, muitas pessoas ouvem falar, tá, porque você não tá no meu lugar e não tenho as responsabilidades que eu tenho. Não é isso. Não aceite como normal viver isso. Como, não tem jeito, eu tenho que viver assim. Não. E acolha e reconheça. Acolha essa emoção e reconheça. Isso. Tá, o que eu posso fazer? Né? Como é que eu mudo isso? Não tem uma estratégia. Porque você entendeu, Mônica, que às vezes né? Quando eu vivo uma situação muito desagradável e aceito ela, ela fica oculta. Porque eu penso assim, é assim mesmo e eu preciso viver assim. Então ela vai para segundo plano. Isso fica oculto. Então quando eu não aceito, eu falo, não, eu não posso viver desse jeito, não é normal, não é bacana, não é uma coisa aceitável. É um movimento em que fica aparente. E aí, não é para ficar aparente e descartar. Tem que ficar aparente e acolher. Não, peraí, tô sentindo raiva. O que é essa raiva? Não repelir, né? Não, eu tenho que acolher. Acolher. Peraí, eu tô sentindo raiva? Do que é? Tô sentindo raiva do que aquela pessoa falou ou disso tudo? Ô João, o que você está dizendo é que enquanto eu continuar recusando essa emoção, eu estou trabalhando com uma mentalidade fixa. Eu estou sendo inflexível, eu estou até adoecendo. E eu não consigo fazer a mudança, mudar nada. Porque às vezes eu fico muito mal de trabalhar num lugar ou numa situação porque alguém um dia falou uma coisa pra mim que me deu raiva. Só que às vezes não é uma situação geral. Mas eu criei isso dentro de mim e eu não consigo interagir com aquilo. Eu não consigo resolver a situação também. Às vezes, de fato, o lugar onde eu trabalho não está fazendo bem para mim, é um lugar realmente que me causa emoções muito ruins e eu não consigo fazer a mudança necessária para isso ficar bom. Então eu tenho que buscar uma saída. Né? Mas não reconhecer, né? Não acolher o que está acontecendo, o que está acontecendo dentro de mim, aí eu não consigo mudar nada. Faz sentido. Importantíssimo isso que você falou, viu? Gente, isso é muito importante. Ter essa reflexão para conseguir achar esse equilíbrio e entender para onde está indo esse esgotamento, nessa exaustão. Né? E aí, Mônica, que livro e aí, que você João, trouxe? Assim, tem duas coisas e uma é uma surpresa, né? Isso tudo que você me falou tá dentro aqui, reflete muito ao livro Agilidade Emocional, que é um livro que quem me conhece sabe que eu falo muito dele, que é o livro da Susan David, né, que é uma PhD, que traz a questão de pensar agilmente, agir agilmente, que ela reflete muito sobre esse ponto, né? Não é você recusar e reprimir e rejeitar a emoção, mas você acolher e compreender o que está acontecendo, né? Fazer perguntas para criar esse movimento, para exercitar essa mentalidade de crescimento e criar novos planos e ampliar. E às vezes compreender, não, nesse momento eu ainda tenho que ficar sentindo essa raiva porque eu não tenho resposta. Porque essa resposta eu preciso buscar uma ajuda médica, porque eu preciso buscar uma ajuda profissional, porque eu preciso buscar a ajuda de um amigo, de um familiar, né? E às vezes você acaba reconhecendo que você precisa fazer um movimento aí de perdão, de desapego,
né? Ou compreender, peraí, eu ainda estou nessa condição porque eu aceitei. Ela traz muito essa questão do acolher e ela retrata muito, ela fala muito da questão da autocompaixão. É muito fácil a gente ter compaixão de quem está sofrendo, de uma pessoa que mora na rua, né? De alguém que perdeu algum ente querido, mas quanto a gente rejeita a autocompaixão? Quanto a gente evita a autocompaixão? Então, todo um processo de esgotamento, quando a gente sabe que o outro está exausto, a gente tem compaixão com ele, né? Muitas vezes a gente quer ajudá-lo. Puxa, será que você precisa dormir? Né? Por que você está sentindo isso? Agora, fazer esse movimento inverso, interno, parar e ter esse movimento conosco, é um compromisso muito difícil e a gente precisa exercitar. E aí ela traz essa questão da autocompaixão. E aí, por fim, um exercício... E tem muita gente por aí, né, Mônica, que tá exausto, tá esgotado e não percebe, não sabe. Não consegue reconhecer isso. Não, né? porque não para... Não se permite perceber, né? Não, e aí às vezes acaba achando que é só uma vitamina ou é alguma medicação, né? Às vezes não tem nem tempo pra agendar. Não, tô tão exausto, não agendo nenhum médico. Ou às vezes a gente transfere pro outro, pro ambiente, né? Aceitou aquela atividade, não soube dizer não, Exatamente. Né? Não soube... Não, eu não tenho outra opção aqui. Essa empresa é assim, ela só me deixa exausta. Mas você não olha os seus momentos, né? Será que você pode tomar café num lugar diferente? Será que ao invés de fazer um home office em casa, você pode trabalhar num outro espaço? Será que você pode fazer um trabalho num local próximo de algum amigo ou de algum lugar que você nunca visitou, né? Eu costumo falar muito para os clientes assim, quantos cafés você se pagou, né? Qual é o doce que você gostaria de comer? E por que o café, né? O café é para fazer uma pausa, para mudar a emocionalidade, para dar um espaço para sua mente se recuperar. E muito, muito interessante porque a nossa mente é muito eficiente. Se a gente, às vezes a gente cansa, mas dá um minutinho de recuperação, a gente volta a ter o desempenho. Vai para performance de novo. Só que quando a gente não dá esse minutinho, o nosso desempenho cai muito. E aí o que as pessoas fazem geralmente? Compensam com esforço. Então trabalham mais horas, esticam mais e danifica mais, gera mais estresse. E não é o movimento correto. Exato. Por isso que eu volto a falar. Quais são os seus acordos, né? Exatamente. Você está acordado com o que para estar nessa zona de recuperação? O que você faz para ir lá? Qual é o tempo? Eu lembrei aqui de uma situação que era muito interessante comigo. E eu acho que carrego até hoje isso. Quando tinha que se preparar para uma prova, eu geralmente eu gostava assim de estudar durante as aulas, né, me concentrar nas aulas e não estudar muito depois. Eu ia para a prova, para fazer a prova com o que eu tinha visto nas aulas. Pensando bem, né, o que acontecia? Eu não entrava em exaustão do estudo. Você encontrava o ponto da emoção. Então, né? eu estudava, ia confiante para a prova com o que eu tinha estudado nas aulas. Eu não ficava em casa estudando. E aí eu ia para a prova e tirava uma boa nota. E eu via colegas que às vezes se esforçavam muito mais. Ficavam horas estudando, lendo, iam para a prova e às vezes tiravam nota menor que a minha ou igual, com muito mais esforço. E aí olhando, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam gerando esgotamento mental com o esforço de estudar. E algumas vezes eu fiquei, às vezes, preocupado em passar na prova e eu também me forcei a estudar. Aí você caía lá na zona de sobrevivência. E estudava. E não saía mais, eu não conseguia. Principalmente quando era uma atividade, assim, às vezes um trabalho para entregar ou uma redação que tinha que fazer, que eu nunca gostei de fazer redação. E aí não saía. Aí eu falava assim para minha mãe, falava, eu não vou fazer isso aqui não. E aí eu desencanava, não ia fazer. Chegava no dia seguinte, 30 minutos antes de entregar, eu ia lá e conseguia fazer. Olha só. Mas por quê? Porque eu descansava, porque... Você ficava lá na zona de recuperação, depois você subia para performance. Isso. E eu podia esse ficar movimento, a madrugada inteira tentando fazer a redação que não ia sair. Mas como eu desencanei, falei, eu não vou mais fazer isso. Tirou o peso da execução emocional.
não vou fazer. Olha que interessante você está falando, né? Pensando, estou visualizando aqui o ciclo da energia. Quando você se dedicou, foi muito lá para a zona de sobrevivência, você caía na burnout, né? Que é baixa energia e baixa produtividade. E você não saía nada. Agora, quando você tentava continuar. Estava lá na baixa produtividade, na alta produtividade com a baixa energia, que era a zona de recuperação, você dava um salto muito melhor para a zona de performance. De repente eu ia para performance. Porque eu desisti, falei, vou tirar 0, tá bom. Olha que interessante isso, muito legal. Isso deixava minha mãe louca. Muito bem. E olha, para complementar, né, eu falei que eu nem ia dar muitas dicas de livro, porque afinal a conversa aqui é exausta, então a quantidade de leitura que você quer é de acordo com o seu funcionamento, né, com o seu momento, com o seu autoconhecimento. Por isso que a minha segunda dica é: tenha um caderno. Tenha um caderno, o João estava falando aí de identificar as emoções, para você poder escrever. Escreve uma carta, inclusive no livro da Agilidade Emocional, ela tem um capítulo onde ela fala da importância da escrita à mão. Tenha um caderno, esse aqui, olha... Caderno exclusivo para isso. Exclusivo. Esse caderno é sem pauta, tá vendo, gente? Mostra direito É aí. um caderno sem pauta exatamente para isso. Para quê? Para que você possa escrever livremente, sem ficar pensando em nada, e descarregue o que você sentiu, o que você pensou. Comece a mapear suas emoções e perceber. Ou então, gente, pegue um caderno desse e só faça desenhos. Essa é a dica que eu tô deixando aqui hoje para nossa audiência, para que fique mais relaxado, né? Se permita... Você sabe, eu vou contar um segredo aqui. Eu tinha uma época que o que eu gostava de fazer nos meus momentos de pausa era assistir desenho. Nossa, me desconectava, assim, de tudo. Assistia Flintstones, Simpsons. Desconectava. Então, crie as suas atividades de desapego, de ócio, né? De alívio. Então, tenha um caderno sem pauta, um caderno de desenho, faça alguma coisa. Não se preocupe, eu também não sei desenhar. Agora, se você for ficar exausto tendo um caderno, não tenha. Exato. A Mônica tá dando uma sugestão aqui que serve para ela, né? E a gente fala aqui coisas que servem pra gente. Mas o mais importante que a gente tem para dizer é você que sabe o que você tem que fazer, né, Mônica? Exatamente. Talvez a pessoa tenha uma técnica maravilhosa dela desestressar, dela se recuperar, e às vezes ela não aplica porque alguém disse que não, ela tem que ter um caderno. Né? Não, você tem que encontrar o seu recurso. Tenha um caderno se for bom pra você, se te ajudar a se recuperar. Às vezes o que ajuda é ouvir uma música. Às vezes. Né? Às vezes é passear com o cachorro, conversar com o cachorro, que essa também é uma técnica minha. Mas eu acho que o caderno funciona. Não tô dizendo que não funciona. O legal do caderno é, entre uma reunião ou outra, que você tá numa exaustão e que você tá irritado, o que você queria falar para aquela pessoa, para você não ficar remoendo, põe no caderno, deposita no caderno, mas escreve à mão. À mão, né? E aí, João, você poderia complementar explicando a questão do mecanismo da mão? A importância muito interessante neurológica. Que a questão cognitiva, ela é muito influenciada pelos nossos movimentos. Então, quando a gente faz um movimento de escrita, tem muito mais estímulo cognitivo do que digitar ou do que não escrever. Então, escrever à mão ajuda muito no nosso processo de aprendizagem, de formação de novas sinapses, e é importante, ajuda, né? Ô, Mônica, vamos para nosso mega resumo, síntese. Agora é a hora, sua hora. Bom, hoje a gente falou aqui da exaustão, né? Exato. Eu me sinto exausto. Você também eu se sente confessei exausto. que eu sinto exaustão digital. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, já se sentiu exausto. E eu acho que foi interessante aqui é que a gente mostrou que pode ser uma exaustão física, mental ou até emocional. E que a gente precisa aprender a perceber essa exaustão conforme ela vai acontecendo e não aceitar que isso permaneça, né? Não aceitar normal, né? Seja normal. Não aceitar que isso é normal. E buscar a recuperação e quebrar alguns paradigmas, né? De que essa recuperação ela precisa ser improdutiva. Então, na verdade, não. Eu posso me recuperar da exaustão, às vezes de forma produtiva também. Mudando um pouco o foco que eu coloco, mudando a atividade, mudando principalmente a emocionalidade que está envolvida nessa ação. Quando eu me sinto bem, quando eu tenho emoções positivas,
eu me canso menos, ou às vezes eu me recupero. Quando eu me sinto mal, tenho emoções negativas, eu vou me esgotar. Invariavelmente, né, Mônica? Exatamente. Faltou alguma coisa? Não, eu acho que... E tem a questão da emoção, do esgotamento infantil também que acontece, né? Então, observar antes, pensar aí nesse quadrante do ciclo da energia. Por exemplo, movimento da zona às vezes de é burnout. infantil, às vezes não, né? A minha filha, quando era bebezinha, ela não me esgotava. Mas agora, com 22 anos, já me esgota. Ai. Coisas de pai. Pai tem esse esgotamento aí. Cai na zona de burnout, vai pra sobrevivência, onde é que ela tá. Aí ela tem uma conquista, vai pra zona de performance, e aí vai viajar com ela, entra na zona de recuperação, né? É verdade. Muito bem, muito bem. Muito bom, João, muito bom. É mais um episódio, né, do nosso podcast Aware. Fica aí a dica para quem quiser nos acompanhar nas redes sociais. A gente pede para você assinar o nosso canal, ativa as notificações para você receber as nossas novidades e acompanha a gente no nosso Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Podcast Aware, inteligência consciente. Tenha consciência da sua exaustão. Seja aware. Seja aware, né, Mônica? O futuro começa agora. Muito bem, pessoal. Um abraço a todos aí e até o próximo podcast. Tchau, gente. Obrigada.